O Flamengo é muito superior. O time reserva do Flamengo é capaz de ganhar uma Copa do Brasil, entendeu? É capaz de ainda ganhar o Brasileiro. Se tem um time que a gente ainda acredita que possa tirar o título do Botafogo, é o Flamengo. Se entrar com esse foco das Copas no campeonato de pontos corridos... Não sei quem deu a declaração falando que é cascata, é isso. O Thiago Maia. Falou... Só que o Sampaoli falou o contrário na coletiva. O Sampaoli foi muito claro. Então, muito claro. Mas é porque... não é que o jogador assim fala assim, contra o América no Brasileiro eu não vou jogar nada. Contra o Grêmio na Copa do Brasil semifinal, eu vou jogar tudo. A chavinha não é exatamente... O Praz pode falar melhor sobre isso aí. A chavinha não é exatamente essa. Mas é que o brasileiro de pontos corridos te permite uma recuperação. Você tem tantos pontos, tantos jogos, e o jogador, quando ele é grande, ele sabe a partida que é importante. Por isso tem jogador que cresce em clássico, não precisa ser decisivo. Mas o ano passado o Flamengo não conseguiu essa recuperação, né? Ele resolveu optar por reservas. O que eu achei uma decisão errada, e muito flamenguista concorda. Por quê? O Flamengo, quando o Dorival assumiu, o Flamengo passou a ser o grande time do brasileiro. O Flamengo fez uma arrancada e foi encurtando diferenças. Era o time mais vistoso. Era o time mais vistoso e estava encaixado, o Flamengo estava voando. E aí, quando chega o jogo contra o Palmeiras no Allianz, que era o jogo para você virar... joga tudo ali. Se ganhou do Palmeiras no Allianz, continua na briga pelo título brasileiro. Perdeu do Palmeiras no Allianz... A distância não era curta. Não, mas assim... Em nenhum momento nessa arrancada digamos a distância foi de 3 pontos. Se ganha do Palmeiras, quanto ia ficar? Em 6 pontos, se eu não me engano? Eu acho que era 10 para 7 ou 9 para 6, um negócio assim. Então, mas assim, permitiria sonhar. Você tiraria 3 pontos do líder. É mais ou menos como se tivesse agora um Flamengo e Botafogo, que vai ser mais ou menos no começo do segundo turno. Flamengo e Botafogo. O Flamengo vai com tudo, vai com força máxima. Ganhou do Flamengo, encurta a diferença e continua sonhando com o brasileiro. Perdeu do Botafogo, a diferença aumentou ainda mais, aí de fato esquece o brasileiro e vai pensar nas Copas. Só que o Flamengo investiu e ainda pode fazer a maior janela da história de um clube brasileiro para ganhar os 3 torneios. Então o Flamengo é o disparado, é o grande favorito para ganhar a Copa do Brasil. E na Libertadores tem um caminho que eu acho que é bem considerável para pelo menos chegar de semifinal. Então não tem o que discutir. A sinceridade do Renato diz tudo ontem, né? Só que assim, a gente é muito resultadista, né? Na hora que dá o resultado fala assim, não, agora o Flamengo é muito superior, não dá, tal. A gente já sabia disso ontem, então a gente fica com um pouco de receio. Então, mas contra o América não foi isso. O problema do Flamengo... Não necessariamente a gente sabia isso. Porque quando a gente fala que a atuação do Flamengo às vezes parece que vai e não vai, não vai. Quando a gente fala ontem que a atuação do Flamengo é uma das melhores do ano, talvez a melhor sob o comando do Flamengo, no caso. Isso já talvez a melhor sob o comando do Sampaoli, a gente já coloca como algo fora da curva, não era regra. Não é que ontem a gente sentava aqui, quem apostou no Flamengo é esperto, quem não apostou é burro, que não tá vendo o óbvio. Não, porque o Flamengo, a régua do Flamengo a gente não sabe para onde vai. Ontem ele confirmou e verbalizou, através de Sampaoli, que esse time se mobiliza mais em Copas. E através da mobilização, ontem teve um trabalho muito claro. Ontem o primeiro tempo, o Sampaoli virou e falou, sei o que o Renato faz, porque já tinha feito no Maracanã, naquele 3-0, é uma característica dele. Eu vou acabar, eu vou controlar o jogo com a posse, eu vou arrastar essa defesa, eu vou arrastar esses encaixes para cá, e eu vou ter espaço para jogar. Então, ontem a gente viu um Flamengo diferente do que a gente tinha visto. Então não dá para dizer que isso aí é a régua normal e quem não sabia disso não sabe de nada. Isso era assim com o Jorge Jesus, naquele período lá que você já sabia que o Flamengo ia atropelando. Em 2019. Você sabia, é muito difícil. Esse quarteto mágico ofensivo do Flamengo, que é histórico de 2019, que ontem a gente viu em campo, e você já vê, por exemplo, o Bruno Henrique e Gabigol num dos gols, já como é que é o entrosamento, a química que tem entre eles, como funciona. É uma das razões pelas quais eu tô falando que o jogo de ontem no Flamengo lembrou o Flamengo do Jorge Jesus, de 2019. E não é porque eu sou advogado do Sampaoli, não. Mas o Sampaoli ontem foi muito o que é o Sampaoli da carreira dele. Ele tem altos e baixos na carreira dele, tem goleadas a favor, goleadas contra, só que o domínio, o controle do jogo passa muito por ele também. Mas você viu então, o que era ontem? Desculpa, Bu, você fala 2019, acho que é importante. Você viu o que foi o Flamengo ontem e que não tinha sido? O Flamengo ontem parecia o de 19, porque é o que a gente brincava até ontem aqui. O quarteto estava em campo sábado. E aí esquece mobilização, ou se está mais ligado ou não. Sábado foi até um quinteto. Estava em campo sábado. Um quarteto travado, passivo, sim, se desmovimentando um pouco. Ontem era isso aqui, ó. Pá, 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 pá. O Gabigol tem uma bola que ele está na esquerda, o Felipe Luiz tem uma bola que ele está colado no Wesley na direita, o Arrascaeta está puxando por dentro, o Vitor Hugo está quase que como um auxiliar ali do Arrascaeta no ataque, sabe? O Everton está vindo quase que articulando uma movimentação constante, uma troca toda hora, o Bruno também se mexendo, uma movimentação constante. Para quê?
para confundir a defesa do Grêmio. E quando você confunde, lembra 2019, e aí a coisa flui. Você vai achando espaço, o cara vai se movimentar, vai se deslocar, se for encaixe de marcação, vai receber. E aí tem a inteligência, que é o que o Praz fala. Não basta, sabe, querer fazer isso inteligente. Tem a técnica e a inteligência. Aí lembra 2019. Só que com o próprio Sampaoli, em alguns momentos, não tinha essa troca constante. Você tinha um jogo que o Gerson circulava e criava muito bem. Você tinha um jogo que o Arrascaeta circulava e ele criava muito bem. Você tinha um jogo que o Arrascaeta e o Everton criavam. Esse quarteto de movimentação constante, eu particularmente vi a melhor formação com o Sampaoli ontem. E você também, um tempo atrás, você não tinha o Bruno. O Bruno volta há pouco tempo. O Arrascaeta então, começou mal o ano. Não é que é só colocar os 4 que aí vai dar certo. O Gabigol teve problemas, o Bruno Henrique lesão. E outra coisa, para não falar só de 2019, o Wesley tá jogando muito. O Fabrício Bruno fez uma partidaça. Tô falando caras ontem foi a melhor partida do Wesley. Muito bem. Não vinha sendo Tá bom, mas assim, a melhor partida dele hoje. Tem caras que não eram. Eu exaltei o Felipe Luiz, que fez uma partidaça. Ele joga mais que o Felipe Luiz hoje. Felipe Luiz é remanescente de 2019, mas tô citando outros jogadores, Thiago Maia, Fabrício Bruno, Wesley, que se encaixaram muito bem, que estão muito bem nesse time. É duro você ficar fazendo comparação peça por peça. Rafinha, Wesley, Fabrício Bruno, até porque característica todo, vamos dizer, o Rafinha pro Wesley... O Sampaoli foi contratado porque ele é um técnico capaz e que tem vocação ofensiva para repetir o que o Flamengo do Jesus fez. E vou falar aqui uma coisa que pode chocar muita gente. Ele ainda tem chance de ser campeão brasileiro. Ele pode fazer a tríplice coroa. Se o Flamengo do Sampaoli ganha a Copa do Brasil, Libertadores e o Brasileiro, vai ter gente que vai falar o Flamengo de 2023, no final das contas, é melhor do que o Flamengo de Jesus, porque ganhou uma tríplice coroa. Não tenha dúvida, porque tríplice coroa nenhuma equipe na história conseguiu fazer. Ninguém conseguiu. Fora a possibilidade que o Jesus não conseguiu de ganhar um Mundial. Eu acho muito difícil. O Manchester City do Guardiola é muito complicado para qualquer time. Por exemplo, setembro, desculpa para você falar. Setembro, por exemplo... Setembro, você tem, no início de setembro... início não, A decisão da Copa do Brasil é em setembro. 17, 24, domingo. Você tem final. É por aí. Você vai bater. Essa final, você vai bater com quartas de Libertadores. Você vai bater com o sprint que você deveria estar no Brasileiro. Talvez esse calendário fique cruel demais. Eu acho que potencial todo mundo concorda que o Flamengo tem. Aí que entra, aí o calendário fica cruel demais. Aí entra o que o Bubu falou lá da escolha no passado, que o Flamengo, no jogo contra o Palmeiras, não fez a escolha de jogar com o time titular, porque ali ele abriu mão do Brasileiro. Mas a gente vai trabalhar no si, né? Se ele tivesse ganho aquele jogo, ele poderia continuar na disputa pelo título. Mas se ele vai com o time titular naquele jogo, quem te garante que a performance pro jogo da Copa do Brasil ou do outro seria igual? E aqui contra o São Paulo, qual é a frase do São Paulo? Eles se ligam mais nos jogos de Copa. Queria te ouvir disso. Isso pra mim é uma coisa vindo do comandante preocupante, assim, cara. Eu como comandante, me preocuparia. Eu acho que é o diagnóstico dele de uma cultura que vem de tempos. Faria o diagnóstico, não teria problema nenhum em falar, né? Porque aqui às vezes a gente fica criticando muito o que ele falou. Tá correto em falar, só que agora a segunda pergunta é como que tu vai abordar isso? Como que tu vai melhorar isso? Sim. Porque, cara, no altíssimo nível que esses caras jogam, eles são o topo da pirâmide. Não tolera uma mentalidade assim. Se for realmente... porque ele pode dizer assim, não, eles se entregam um pouco mais, não é que eles abram mão do resto. Porque no nível que o Flamengo tá, que o Palmeiras tá, que o Atlético Mineiro tá, que o Grêmio tá, não tem como, cara. Tu não pode aceitar... Isso eu tô falando do jogador. O jogador não pode aceitar uma mentalidade dessa, porque a carreira é muito curta, cara. É muito curta. A gente perde muito mais que a gente ganha. E quando a gente encontra momentos assim, como esse time do Flamengo, de potencial para ganhar, para conquistar, tem que aproveitar, cara. Eu acho não pode... E ainda mais com o grupo que o Flamengo tem. Se ele detecta isso, ele pode gerir então. Peraí, descansa aí, que eu vi que tu não gosta de dar aquela pressãozinha no jogo do Brasileiro, porque realmente, dizer que é fácil não é. Aqui tu tá olhando, faltam 3 jogos para ser campeão. No Brasileiro, tu olha, faltam 20 e tantos jogos para ser campeão, e dá para recuperar, e dá não sei o quê. Mas nessa do dá para recuperar, muitas vezes não dá, né? Você acha que dá, vai. Tem que ter muito cuidado, tem que ser uma análise. Fez essa colocação, agora tem que ser a segunda pergunta. Mas isso aqui é certo? Eu vou aceitar isso? Ou eu vou trabalhar para mudar esse cenário? Daqui a alguns meses eu vou conseguir fazer com que esse grupo entenda que não é. E até porque o grupo tem condições, não é um grupo curto. Não, sim, exatamente. Eu acho que tem gente aí que pode entrar no Brasileiro babando. Por espaço, por posição e tal. Eu acho que a solução... Eu estou de acordo com o Praz. Até que a frase que mais me chama a atenção na coletiva ontem é essa. Porque a gente fica muito no debate. Será que esse grupo escolhe jogo, tira o pé, se poupa no fim de semana para... Porque se você parar para ver, são 10 jogos que só dependem do Flamengo,
10 jogos para você poder beliscar 7 Libertadores e 3 de Copa do Brasil, você ser novamente campeão das 2 competições. São só 10 jogos, é um caminho mais curto. Isso só depende de você. No brasileiro são 22 rodadas que não depende só de você. Tudo bem, está diagnosticado, eu acho forte a frase de Sampaoli. A solução me parece que então calma aí, você tem elenco para tal, o Bubu falou, né? Time reserva do Flamengo, você tem elenco para tal, muito time da Europa faz isso, só que você não tem essa cultura. E eu acho que é injusto até a gente virar e falar, o Sampaoli tem que resolver isso agora. Esse momento do Flamengo vem de tempo. Porque o Flamengo de 21... Se ele detectar isso e fizer esse rodízio e ele perder, nós vamos criticar. Por que abriu mão do campeonato? Não está abrindo mão. O Flamengo de 21 se comportou assim. O Flamengo de 22 se comportou assim. O Flamengo de 23 está se comportando assim. Eu não acho que é o Sampaoli que tem que virar e falar, tudo bem, ele é o comandante hoje. O Sampaoli vai ter que resolver uma coisa que é cultural. A impressão que tem é o caminho mais fácil. Eles correm, eles sabem que tem capacidade de ganhar, se mobilizam, Copa, é o que premia mais, a Libertadores com quase 100 milhões, a Copa do Brasil com 70 e poucos milhões. Eles correm nesse caminho, só que entra no debate do prazo. Mas é um grupo que dá para ter fome de ganhar os 3. Só que aí demanda tempo, porque é um treinador que nunca tem mais que 6, 8 meses de trabalho. Como é que ele vai mudar uma cultura? Ele nunca pega o brasileiro inteiro. O ano passado estava bem claro. Qual foi o último treinador? Estava bem claro que ele estava optando pelas Copas. Qual foi o último treinador do Flamengo que pegou um campeonato brasileiro inteiro? O último treinador que ganhou o campeonato brasileiro inteiro? Você não lembra, assim? Não vem. Jesus não foi, Ceni não foi. Não foi. Andrade não foi. Você não lembra, você teria que pesquisar, mas você não lembra o último, talvez o Lucha. Fala de campeonato brasileiro. Talvez o Lucha. Campeonato brasileiro, você tá falando. Então, assim, é difícil para o cara também virar e falar, eu vou mudar essa cultura. Porque aí tem o vice-presidente que vai virar e falar que não dá para entrar com esse time B. Tem o cara da organizada que vai pressionar porque ele tem que entrar com o time principal. É muita coisa difícil de mexer. Então, a solução, nos parece... dá para ir com 2 times. O Flamengo com o segundo time bem treinado... O Renato Gaúcho falou ontem já são que 10 pontos. O time A, se jogasse o time A e o time B do Flamengo no Campeonato Brasileiro, os 2 disputariam o título. Eu também acho. O que me espanta é o seguinte, o ano passado ficou bem clara essa opção, de que o Flamengo ia mais para as Copas, e aí com as opções no Brasileiro ficou bem claro. Esse ano isso não está claro. Ninguém verbalizou. Ontem... o Sampaoli deu uma letra aí com relação aos jogadores, né? Como é que eles reagem. Não estava claro, para mim estava brigando em todas as frentes. O que eu acho muito louco é você pensar o seguinte, você monta um elenco desse tamanho, com esta qualidade, com todo esse investimento, para daqui para frente jogar o quê? Quantos jogos de Copa do Brasil? 3? 3 e 7 Libertadores. E 7 Libertadores. Para jogar mais 10 jogos no ano, é isso? O Bruno Lage falou que ele não vai poupar jogador. Ele vai fazer a gestão para botar os que estão melhor em campo. Se ganhar, tá massa. Quando também poupar os 11, tira os 11, eu tiro os 10, deixa só o goleiro. É gestão. Porque ele diz, vai poupar. Não vai poupar. Vai fazer a gestão, pegar quem o treinador acha que vai poder render mais. Vamos dar um exemplo. O Vitor Hugo ou o Gerson. Ele não está poupando o Gerson. Ele botou o Vitor Hugo, uma suposição, porque naquele jogo, pelas circunstâncias do adversário, parte física, parte mental, ele acha que o Vitor Hugo ia entregar mais. Sim. Então não é para descansar o Gerson, é quem vai estar melhor, quem vai entregar mais. Eu acho que essa gestão, o Flamengo é o time que melhor tem condições de fazer. Verdade. Olha, a gente vai continuar falando de Flamengo, também tem o lado do Grêmio aqui nessa história, que a gente já falou um pouquinho, mas agora o Grêmio pede passagem porque o Luan está chegando. Hein? O Luan está chegando. E o nosso Caco da Mota está lá de olho. Luan pisou em Porto Alegre, o Caco da Mota está na cola dele. Cadê o Caco da Mota aí para trazer informações? O homem já chegou, está chegando. Como é que é a situação aí, Caco? Tudo bem? Eu achei que o Klaus foi bem ontem. O Renato deu quase 10 para o Klaus ontem. Isso, inclusive, me espanta. O treinador derrotado falou bem do árbitro. O Dorival já tinha feito isso na véspera. Negócio impressionante. Não estou acostumado com isso, não. Achei bem legal, achei bem bom. Também não estou acostumado com a arbitragem de ontem. Eu também não. A gente vai colocar o trechinho do Renato Gaúcho para ir começar esse papo com o Simon, porque realmente, se você não viu, dá uma olhada. É fora da curva. Não, o Klaus foi nota 10. A única coisa que eu fui cobrar dele, que eu não tinha certeza, porque dali eu vejo de baixo, você não vê tanto quanto vocês lá de cima, eu perguntei por que ele não deu o segundo cartão amarelo para o Wesley no primeiro tempo, que eu achei que ele tivesse dado um carrinho no Cano. E não foi o caso. Vi agora no vestiário, ele não merecia o cartão, não. Foi só esse lance que eu perguntei para ele. No mais, o Klaus foi muito bem. Não vamos falar de arbitragem, porque ele foi um errinho aqui, um ali, que é uma coisa normal, entendeu?
Mas na média ele apitou como se deve apitar uma partida dessa. Ele foi muito bem. Não dou 10 para ele, porque sempre um árbitro comete erro, mas ele foi muito bem, não prejudicou absolutamente em nada. Tanto o Grêmio quanto o Flamengo. Ele apitou o que viu e apitou muito bem. 10 últimas coletivas dele são de... Você viu, rapaz? Impressionante, né? Impressionante. Não que teria que falar alguma coisa de ruim, porque realmente a arbitragem do Klaus foi muito boa. Mas sabe como é que é? Treinador, sempre tem um chororô ali. Só fala quando tem erro contra. Exatamente. Não, e ele falou, fiquei na dúvida, fui conversar com ele sobre o lance do Everton Ribeiro, mas já vi e tal, realmente não foi nada, tudo certo. Simon, que raridade, hein, Simon? Tudo bem? Tudo bem, William. Um abraço para você, Bubu, Praz, Pedro Ivo, ao nosso fã do esporte. Na época atual é raridade, na minha época era mais rotineiro esse negócio aí de dar 10. Inclusive o Renato, no último clássico que eu apitei na minha carreira, o 20º, em 2010, 2-2 no saudoso Estádio Olímpico, o Renato foi até o meio campo e me deu 10 também. O Renato é essa figura fantástica, né? Tem que bater palmas pela atitude que ele está tendo com o Luan. Em si, eu falo enquanto o ser humano, o cara está muito por baixo e o Renato está lá estendendo a mão para ele. E há pouco estava acompanhando o debate de vocês e observando as imagens. E o Luan, quem foi buscar o Luan foi um campeão mundial, o Paulo Roberto Coelhinho, lateral direito, estava lá com o seu filho buscando o Luan. Então, tomara que dê certo. A gente torce para que ele volte a jogar pelo menos um pouco, não é, do que ele jogou na Olimpíada em 2016 e quando foi o melhor jogador da América do Sul em 2017, né? Tomara que eu consiga resgatar uma parte daquele futebol, já tá bom. Mas enfim, o Klaus ontem foi boa, a atuação foi boa. Eu acho que o Klaus, ele é um dos principais árbitros do futebol brasileiro, e aí é mérito também de quem escalou, porque quando coloca um árbitro que tem um nome do tamanho do Klaus, do Wilton Sampaio, que foram os dois que trabalharam nesses dois jogos, já sai uma boa parte da arbitragem ganha. Há um respeito enorme dos jogadores, é árbitro de Copa do Mundo, e ele esteve bem. As grandes decisões ele acertou. E você mede, não é a nota de um árbitro em grandes decisões, que foi a penalidade máxima e os 2 cartões aplicados no Kahneman, o cartão amarelo e o segundo amarelo, o cartão vermelho. Inverteu uma outra falta, é verdade, inverteu. Não deu um cartão para o Everton Ribeiro, que depois originou um cartão para a reclamação do Ferreirinha. Tá? No final do jogo, o Alan sofreu uma falta e pegou a bola com a mão quando caiu. Ele não deu a falta e deu o cartão amarelo para o Alan. Então teve alguns detalhes assim, mas daí é o olho do árbitro, de uma análise geral, tem uma súmula que eu faço de cada jogo, tá tudo anotado aqui. Então, nesse ponto de vista, mas no geral, foi uma arbitragem boa. Não comprometeu, marcou corretamente no campo de jogo, como tem que ser a penalidade máxima, a penalidade muito clara, né, uma ação de bloqueio. Enfim, então foi bem, ele, os assistentes também estiveram bem, e o Igor Benevenuto, o árbitro de vídeo, não teve trabalho nenhum. A gente separou 2 lances aqui, até mais por curiosidade mesmo, né? Até teve o inusitado. Imagina o Simon ficar sem trabalhar. Não é? Tem que colocar o Simon para trabalhar. Isso. Simon, aí tem esse lance pela curiosidade, né? Que no final das contas ele empurrou a bola para o gol com a mão também. O Suárez não ia valer de todo jeito. Acho que quando dá a saída ali, o Léo Pereira também, se alguém fala, mas saiu ali, aí o Suárez já estava dentro da área também, na hora que o Léo Pereira dá a saída. É só pelo inusitado do lance, o Simon, para você falar pra gente. É inusitado, e a interpretação do Klaus aí, ele acertou, obviamente, o tiro, ele pensou que o Suárez estava dentro da área, o Suárez não estava dentro da área. A regra 16, que trata do tiro de meta, tá, diz que a bola tem que ser colocada no local, imóvel, e ser dado um pontapé na bola, né? Aí, assim que a tocada, ela se mover, ela está em jogo. O goleiro do Flamengo não deu pontapé nenhum, ele pegou a bola com a mão e passou para o lado. Isso ou seja, o tiro de meta não foi executado, né? Aí, posteriormente, quando o Léo Pereira ia executar o tiro de meta, o Suárez vem dividir a bola e o árbitro apita antes, né? E aí o Suárez faz o gol com a mão. Esse gol não seria validado de hipótese nenhuma, porque foi um gol com a mão. Mas tem que ter um pouco mais atenção nesse tipo de jogada. E agora, ainda mais com o tiro de meta, que você pode bater pro lado. Antigamente a bola só entrava em jogo quando saía da grande área. Hoje não. Todos os jogadores adversários têm que estar fora da grande área. Mas a bola entra em jogo assim que o jogador toca e ela se move. Então a decisão. O Suárez já está dentro da área nesse momento, né, Simon? É um detalhe importante, né? A partir desse momento, ó, tá aí, Léo Pereira. Ó, o Suárez já tá dentro da área, né? Pra roubar a bola. Quer dizer, mesmo que ele não tivesse feito com a mão, já teria esse problema aí, né? Já teria sido ilegal.
Claro, quando o Léo Pereira executa a penalidade máxima, o Soares já está dentro da área. Aí teria que ser anulado e ainda assim ele fez o gol com a mão. Então, decisão correta. Perfeito. Alguém quer falar alguma coisa sobre esse lance? Acho que está mais do que explicado, né? Acho que... Hoje, no máximo, vai dar para falar do terno do Simon. Hoje estamos bem. E assim, só para constar também, temos a expulsão do Kahneman, né? Que o Simon já falou aí também, corretamente expulso. Tem muita gente reclamando, Simon, é que a gente não está com a imagem aí, mas tem muita gente reclamando do primeiro cartão, certo? O primeiro amarelo do Kahneman, torcedor do Grêmio reclamando que não deveria ter dado amarelo, etc. E aí o segundo amarelo vem por causa desse lance aí, como consequência a expulsão do Kahneman, né? Esse lance aí pra mim não tem a menor... Meu Deus do céu, isso aí é... Até o Kahneman sabendo o jogador importante que é, a referência que é ali na equipe, sabendo que já é difícil enfrentar o Flamengo no 11 contra 11, foi intempestivo, foi uma besteira que fez o Kahneman ali, tava na cara que ia ser expulso e não tem nem o que reclamar, né? Mas muita gente reclama ali do primeiro amarelo. Se ele não tivesse tomado o cartão amarelo, daria vermelho direto pra esse lance ou não, Simon? Não, esse é lance de cartão amarelo. O jogo teve 21 faltas, 8 cartões amarelos e um cartão vermelho, que foi esse. No primeiro tempo teve uma jogada em que o Kahneman deixou o braço no adversário. O Klaus deixou passar batido. No segundo tempo ele faz uma falta, também com a mão no rosto do Gabigol. E aí foi um erro do Klaus, que quando o Klaus tem um pouquinho esse defeito que ele pode corrigir porque tem um futuro pela frente. Muitas faltas, muitas jogadas ele não apita. Ele não apita. Aí o jogador cai, ele vai lá e volta. E aí recomeça com bola ao chão e tal. No caso do cartão do Gabigol, o Gabigol ficou no chão, valorizando, esperando o cartão pro Kahneman. O Kahneman vai no rosto dele com o braço, acerta, o Klaus manda jogar, passa um tempo e aí ele para o jogo. Dá o cartão amarelo pro Kahneman. Foi bem aplicado o cartão amarelo primeiro, né? Só que quando acontecem situações assim, você apita e já mostra cartão amarelo, para evitar qualquer discussão. Então ele aplicou o cartão amarelo primeiro, foi bem aplicado, e o segundo também. Mas esse lance aí não é de vermelho, esse lance é de cartão amarelo, né? Um carrinho lateral que acerta a ponta do pé do adversário, não levando em conta a integridade física do adversário. Uma jogada temerária passível de cartão amarelo. A expulsão foi correta. Perfeito, Simon. Tá liberado então, hoje foi facinho pra você, tá liberado pra ir lá dar um abraço no Luan, viu, Simon? Opa! Não, eu vou ficar aqui. Então foi isso, nação. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal e deixar seu like para nos ajudar. Compartilhe também o conteúdo para outras pessoas, amigos, familiares. E deixe aqui no comentário o que você achou sobre esse vídeo.